E agora também o Ricardo, aliás, Farinha. Não, está mesmo. aqui escrito em letras garrafais à minha frente, Ricardo Farinha, e eu tinha que me enganar, já viste uma coisa Opa, impressionante. Renato, só tu, Que só essa escreveu cabeça. Hip Hop Tuga, 4 décadas de hip hop aqui em Portugal. Tu resolveste mergulhar nesta história, que é muita, é imensa, são muitas bandas, muitos nomes diferentes, e abri aqui ao calhas este livro e encontrei logo uma fotografia dos da Weasel muito novinhos. O Carlão e Olha o irmão, aqui. não é? Exatamente, estão aqui. Mas por acaso, Ricardo, a primeira pergunta que te quero fazer é: eu percebi que nasceste a meio dos anos 90. Sim, mesmo a meio. 95, não é? Tiveste que fazer ali uma grande pesquisa para trás, não é? Para escreveres 4 décadas de hip hop. Tive, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo acho que até esse distanciamento até foi bastante útil. Porque às vezes dá jeito, não é? Os historiadores, por exemplo, só estudam as coisas Exato. passadas 50 Certo, anos dos claro. acontecimentos. Não sendo eu historiador, atenção, mas acho que isso até foi Mas útil. não corríamos aqui o risco de seres muito parcial, não é? De dares aqui mais. Claro. É que não há, Claro. parecendo que não há uma torre do tombo do hip hop, não é? Exato. Quer dizer, agora já há, não é? Este livro Agora está é um pronto bocadinho, para ir. sim. É a primeira pedra do topo, Exato. pelo menos. Claro. Então onde é que tu foste? Como é que fizeste esta pesquisa? Eu, enquanto jornalista, no fundo, tentei ir a todo lado, não é? Desde ler a imprensa da época, ler alguns livros que já tinham saído, mas que eram sobretudo mais académicos, mais especializados em alguns temas específicos, muito sociológicos. Obviamente, ouvir, ler imensas entrevistas, seja rádio, seja jornais, Sim. e também recolher das próprias pessoas, não é? Entrevistei muitas pessoas para este livro e ao longo dos anos também já tinha entrevistado outras tantas Claro. sobre estes temas. Sendo que tu és jornalista especializado nesta área da música e particularmente no hip hop. Tu falaste Sim. aí de algum distanciamento, mas tu és apreciador de hip hop, não é? Gostas desta música e por isso é que te interessaste. Imagina Agora, que ele agora Ricardo, dizer que agora nesta não. história. Por acaso não odeio. Não, mas foi por isso que Foi uma começaste aposta que perdi. Foi por isso que começaste por te interessar neste estilo. Por este Sim, estilo. o distanciamento era só temporal, não é? Sim. Em relação Pois, não era à emocional. música e ao movimento, exato, não existe todo um distanciamento. Sim, eu comecei, a primeira coisa que eu fiz, ainda estava na faculdade, foi escrever para um site de notícias de rap, uma coisa bastante informal e amadora, mas foi logo a primeira coisa que fiz, porque já tinha esse interesse pessoal enquanto ouvinte, sempre E o ouvi que é que tu muito. ouvias? Quem eram assim as bandas que tu mais gostavas? Eu diria que foram assim os grandes nomes que marcaram os anos 2000, não é? Que acompanharam um bocadinho o meu crescimento e a minha adolescência, a geração do Sam da Kid, do Valete, do Regula, pessoas como os Dilema, como os Mind the Gap, mas depois também sempre ouvi coisas que eu se calhar não presenciei tanto, Coisas não mais poder para trás, concertos, não é? coisas Que mais foste- para trás, Sim. mas também os novos valores que foram aparecendo, fui sempre bastante atento. E quais são os valores Sim, exatamente. do hip hop tuga? E que se calhar são os valores do hip hop internacional também. Os valores da cultura em si, do movimento em si. Bem, podia dar aqui uma pequena contextualização, mas vou tentar ser muito Breve, rápido. sim. Sim. Basicamente o hip hop nasce, não é, em Nova Iorque nos anos 70, numa altura de enorme pobreza, de enormes dificuldades nos bairros e nas comunidades mais pobres, não é? Em que são obviamente muito marcadas por crime e violência. E o hip hop é um bocadinho a arte que vem ocupar esse lugar de competição, porque o hip hop é super competitivo, não é? Há batalhas de rap, há batalhas de... Sim. o grafite em si é uma arte super competitiva, não é? Literalmente riscar o nome por cima do nome dos outros, por exemplo. Ou há batalhas de breakdance. Portanto, veio ocupar um bocadinho esse lugar de competição, mas de uma forma produtiva e artística. Sim, e que acaba por ser também saudável. E depois acaba por ser fácil tu conseguires fazer a tua investigação, às vezes quando tens de falar com as pessoas, não é? E chegas lá e dizes, e eles dizem desculpe, e tu, sou um jornalista, não é? Para já não vejo de boné, não vejo nada, que é uma coisa que as pessoas têm logo aquela imagem, não é? Exato. Uma pessoa do hip hop tem que ter o seu boné, Exato. o seu cap, Sim. não é? E tu apareces lá só assim, pronto, sou um jornalista, vou fazer um livro E sobre não, hip hop. não terminavas as Não perguntas é? com IO, nem nada disso. não é? Exatamente. Exato. Foi fácil ou não, entrar nesse mundo da malta rija, não é? Da malta... Não, foi, porque obviamente, como eu estava a dizer, eu já foi a primeira coisa que eu comecei a fazer logo na faculdade. Eu sei que parece muito novo, mas já foi há 9 anos. E portanto, eu entrevistei a maior parte das pessoas que são mencionadas no livro ao longo destes 9 anos. Não por causa do livro, não é? Exato. Depois Já te agora para o conheciam, livro- não é? Sim. Exato. Certo. É que não, eu digo isto, atenção, não estou aqui a fazer um juízo, mas é que normalmente, imagina, tu vês aquela Claro, malta que é claro. especializada em. Não, aquela malta que é especializada em metal e veste-se um bocado Eles Sim, são volta do de metal, preto, não é? cabelo Eles próprios comprido. parecem Sim, membros de uma sim, banda, sim, não é? sim. E não é o caso. Mas Mas isso é muito acaba por ser engraçado, por bonito. acaso. Eu queria te perguntar, o hip hop tem esta vertente cultural e de intervenção social muito marcada, não é? Tinha há 40 anos e continua a ter. Eu quero te perguntar isso, não é? Os tempos mudaram, estamos num momento particularmente, enfim, difícil da nossa vida coletiva em sociedade. Que papel é que o hip hop hoje em dia tem na vida das pessoas? Continua a ter o mesmo significado, a mesma força? Como é que tu olhas para isto dessa maneira? As mesmas lutas, Sim. possivelmente não.
Sim, eu acho que obviamente o hip-hop foi acompanhando a evolução da própria sociedade e Uhum. foi diversificando e hoje em dia, mesmo em Portugal, não é? Sendo um país relativamente pequeno, o hip-hop está tão presente que permite que haja artistas de norte a sul com identidades completamente diferentes e Claro. estilos sonoros também completamente diferentes e temáticas Uhum. também muito distintas. Eu diria que já houve fase em que o rap esteve mais próximo da intervenção social em Portugal. Uhum. Acho que neste momento não é uma fase em que isso seja muito dominante, mas claro que existem, obviamente, muitos artistas que continuam a fazê-lo. Até porque as bases do hip hop e do rap em Portugal são muito essa da afirmação de uma cultura que havia e que não tinha tanto espaço ou Que visibilidade. era marginal, E não é? hoje é um bocado mais de É mais confronto mainstream. entre as pessoas, Não, mas também é mais ver quem mainstream. é que tem mais money, quem é que tem o melhor business, não é? É muito Exato. mais de, se calhar, de Sim, tete a tete, o rap não é? chegou ao mainstream, não é? Chegou à Certo, é indústria. isso. Muitas pessoas que mais vieram... americanizado até, não é? Naquela coisa Sim, do sim. show me the money e carros. Nós temos essa questão de podermos olhar para a América, que está uns anos à frente, mas há muitos padrões que são Certo. semelhantes dos dois lados do oceano. No que respeita, por exemplo, aqui à luta contra o racismo, o hip-hop esteve muito associado a Sem isto dúvida. lá atrás. Achas que hoje em dia, numa altura em que ainda por cima esses temas estão tão em cima da mesa, continua a ter um papel importante nesse aspecto, também nesse sentido? Acho que sim, mas acho que, como o Daniel estava a dizer, não se reflete muito nos artistas mais ouvidos Pois, e mais populares. exato. Mas claro que sim, existe uma base muito grande. O hip-hop ainda ligada a isso. estragou-se, ao tornar-se mainstream, desvirtuou um bocadinho esse primeiro purismo. impulso, não é? Não diria que se estragou, há sempre coisas novas, boas, Uhum. há pessoas que continuam a fazer rap olhando para as referências dos anos 90, lá está. Uhum. Acho que há muita diversidade. Eu diria que o chamado mainstream não é aquilo que mais se ouve, está um bocadinho parecido entre si, mas E distante, O que é normal distante também, dessa não é? primeira ideia. Mas olha, se uma calhar. última pergunta antes de irmos para o eixo, que é aqui a folhear o livro, percebi, e isto terá com certeza uma explicação, que as mulheres começam a aparecer mais tarde aqui neste movimento. Porquê? sim, infelizmente o hip hop, como outros estilos de música, é um meio super masculino, não é? Na verdade, sempre houve mulheres e houve até mulheres pioneiras, mas tem aparecido cada vez mais nos últimos anos. É Uhum. verdade, tem havido essa abertura e eu também quis refletir isso no livro, porque obviamente depois com uma fase em que eu tive de estabelecer alguns critérios para perceber quem é que iria incluir ou não, especialmente nos anos mais recentes, havia mais esse desafio e sem dúvida que eu fiz questão também de ser esse um dos critérios Uhum. para incluir e dar voz a artistas femininas. Como é que tu olhas para o panorama atual do hip hop Tuga? Como é que as coisas estão? Como é que achas que vai ser o futuro? É difícil, não é? Como eu dizia há bocadinho, eu acho que cada vez o hip hop em Portugal está mais próximo da música pop, não é? Assumiu um bocadinho esse lugar, apesar de haver muita música pop, não tem nada a ver, mas o rap está cada vez mais próximo e mesmo a nível geral, não é? As diferenças entre géneros musicais são cada vez mais ténues, não é? É difícil sim. de precisar, será Os que isto é artistas rap, navegam será que é assim. R&B, porque o rap também tornou-se muito mais cantado e menos rapado Pois. ao longo dos anos. Portanto, é difícil. Mas eu acho que vivemos um bom momento porque cada vez há mais profissionalização, cada vez há mais diversidade, apesar dela não chegar ao mainstream. E lá está, o facto de haver livros como este, de haver cursos de hip-hop, de haver rap na rádio ou nos festivais, que não existia há 10 anos. Por um lado é bom porque É quer muito dizer que diferente. de facto o estilo conseguiu conquistar as pessoas, não é? E agrada a muita gente e portanto as preocupações que este movimento traz para a conversa são importantes e interessam às pessoas, mas por outro lado talvez desvirtua um bocadinho aquela ideia inicial e aquilo que impulsionou a primeira criação Só para os puristas é do que... hip-hop, não sei. Faz sempre isso. parte, São não é? As reflexões. coisas nunca são estanques. Olha, damos aqui então a nossa sugestão a todos aqueles que apreciam hip-hop Tuga, Ricardo Farinha, 4 décadas de rap em Portugal.